Hello everybody! Olá pessoal, professora Michele de inglês aqui com vocês para mais uma aula do nosso componente curricular. Pessoal, na aula passada eu trouxe para vocês vocabulário, um pouquinho de gramática, interpretação textual, leitura, pensando num contexto de compromissos, agendamentos, esse tipo de situação. Hoje nós também vamos tratar desses assuntos, seguindo essa mesma estrutura, com o contexto de recipe. O que seria recipe? Seria receita, tá bom? É uma palavra da língua inglesa que nós usamos sempre que nós pensamos nesse conceito de receita num contexto de cozinha, tá? De gastronomia. E aí a gente vem acompanhado desse tópico, what's cooking? E aí é meio que uma provocação para vocês, porque what's cooking a gente pode pensar num contexto de cozinhar, porque o nosso tema é recipe. Mas what's cooking, em inglês, ele é uma expressão que se usa como se fosse uma gíria. É uma expressão idiomática. What's cooking você usa da mesma forma que a gente chega e diz what's up, what's new. Quer dizer, o que é novo? O que está acontecendo? O que você me conta? Que novidades você tem? Então, ele é meio que uma expressão que você usa como quebra-gelo para iniciar uma conversa, tá bom? Então, lembrem disso para quando você vê, ou quando você lê, ou mesmo nos processos de comunicação, quando alguém diz what's cooking, não é necessariamente querendo saber o que você está cozinhando, mas sim querendo saber o que tem de novo com você, tá bom? Mas voltando para o nosso tema, que é esse tema sobre receitas, recipes are presented as a way to prepare food. Então, esse termo receitas, ele normalmente é apresentado como uma forma de entender como que se prepara comida. E aí a gente faz a relação do idioma que a gente conversa, que é o foco aqui da nossa aula, do nosso componente curricular, com a relação do idioma com cultura. Então, quando a gente pensa na gastronomia, na culinária, na alimentação, nas comidas típicas de um determinado local, nós estamos falando de cultural identity, de identidade cultural. Nessa aula, nós vamos discutir esse contexto da receita, pensando em receita como a text genre, ou seja, um gênero textual, um tipo de texto. Highlighting, ou seja, destacando alguns aspectos importantes da língua inglesa. Imperative, então nós vamos pensar no uso dos verbos nessa construção ou no modo imperativo, quando você está dando instrução, passo a passo, além de nós retomarmos um pouquinho de vocabulário. Vocabulário específico a ingredients, que seria ingredientes, kitchen utensils, falando dos utensílios, das ferramentas, e cooking actions, que seria essa ação do ato de cozinhar. Aqui nós temos a forma imperativa. Imperativo é um dos conteúdos mais simples que nós temos em língua inglesa. Para você apresentar esse tempo verbal, basta você tirar o to. O que é o to antes de um verbo? Aquele TO que a gente coloca antes de um verbo. É um indicativo de infinitivo, ou seja, a ação não está conjugada. Se eu chego para vocês e eu falo to cut, seria cortar. To touch, tocar. To play, jogar. Então, quando eu coloco to antes de um verbo, é porque esse verbo não está conjugado. No modo imperativo, para você expressar aquele comando, né, vamos pensar, para que serve o imperativo? Commands, requests and instructions. Então, quando nós pensamos no imperativo, a gente está falando de comandos, que seriam as ordens, né? Você dá uma instrução. Request, que seria o pedido. E aí, para você fazer pedido, tem algumas palavrinhas que a gente pode acrescentar a esse comando. Por exemplo, please, que seria o por favor. E também nós usamos o imperativo para dar instrução. Na forma negativa, nós usamos para expressar proibição. Então, em inglês, quando você usa, ou o imperativo de modo geral, não só em língua inglesa, no português também é assim, nós usamos o verbo sem sujeito. Por que é sem sujeito? Porque quando você faz um pedido, quando você dá uma ordem,
fica implícito, fica subentendido que aquela ordem é sempre para o receptor. Por que a gente fala assim? Quando nós pensamos no processo comunicativo, a gente tem o emissor, né, que é a pessoa que está fazendo a comunicação inicial. Essa comunicação chega em alguém, que é o receptor, e o que passa por essa comunicação é a mensagem. Tá? Então, aqui são alguns elementos básicos do processo comunicativo. No caso do imperativo, a gente vai estar falando dessa ação sendo direcionada para um receptor. Cut the potatoes. Corte as batatas. Don't touch the pan. Não toque na frigideira. Então, olha que é um comando, uma instrução para alguém fazer alguma coisa, e no outro é um alerta, uma proibição, falar para uma pessoa não fazer alguma coisa. Frase afirmativa, frase negativa. Toda frase negativa no imperativo vai ser acompanhado de don't. Não vai ter doesn't no imperativo. Por que não, professora? Porque não tem sujeito, tá bom? Então, frase negativa, don't, sendo que é a contração do do mais o not. Vamos voltar agora para a questão de vocabulário, tá bom? O imperativo, o comando, é um verbo. Aqui, vamos de substantivo. O que nós vamos ter? Ingredients, que seriam os ingredientes, e kitchenware, que são aqueles utensílios da cozinha. Perishable items. O que é perishable? É aquilo que é perecível, ou seja, aquilo que estraga, tá bom? Então, nós temos ali um monte de palavras que vocês conhecem. Potato, tomato, onion, carrot, e aí vocês veem a tradução ao lado, tá bom? Que tem um errinho de acentuação ali. A palavra creme está com acento e não existe acento em creme, tá? Vamos fazer a correção aqui. No caso dos produtos perecíveis, são aqueles produtos que estragam. Non-perishable são os produtos que não são perecíveis. Ou seja, que eles têm uma vida um pouquinho mais longa, uma durabilidade um pouco maior, tá bom? Então, nós vamos ter ali flour, que é a farinha, sugar, o açúcar, baking powder, o fermento em pó, salt, o sal, pepper, pimenta, e olha que a gente vai ter várias palavras. Talvez uma que seja diferente, um pouquinho estranha para vocês, é o cornstarch, que seria esse amido de milho que a gente associa com uma marca comumente. Oat é a aveia, que é muito consumido pelos países do hemisfério norte, Estados Unidos, alguns países europeus, é muito comum, e canned food, que são as comidas enlatadas, também muito consumidas nesses países. Provavelmente em filme, série, vocês já viram eles comendo feijão enlatado. É um hábito, algo muito comum na alimentação, principalmente dos norte-americanos. Kitchenware, que seria essa ideia dos utensílios de cozinha. A gente tem knife, fork, spoon, que seria a faca, o garfo e a colher. Aí, a colher, quando você pensa numa receita, a gente tem, às vezes, essa ideia da colher num contexto de medidas, né? Então, se eu falo tablespoon, seria a colher de mesa. Nós falamos em português, com mais frequência, a colher de sopa, que é aquela colher um pouco maior, mas que a gente usa para se alimentar. Aí você tem também a colher de chá, que é aquela colherzinha um pouquinho menor. Bowl é a tigela, cup é a xícara, glass é o copo. Aí você vai falar, professora, mas eu já vi que glass é vidro também. Tá? Então é aquela ideia da polissemia em língua inglesa, uma mesma palavra, mais de um significado. Frying pan é aquela panela para você fritar, ou seja, a frigideira. Saucepan já seria uma panela como a gente conceitua, né, em português. E baking tray seria a assadeira ou aquela forma de você assar. Ali tem chá de cozinha, logicamente, como eu disse, table ou teaspoon é o tipo de colher. Aí eu trago para vocês também alguns verbos. A gente normalmente conhece o verbo cook, que é o verbo cozinhar. Nós conhecemos o verbo cut, que é o verbo cortar. Mas aí nós temos outros verbos também que representam ações mais específicas,
tá bom? Então, por exemplo, chop, né? Chop, o som de ch, com T e o CH. Chop é picar, você cortar em pedacinhos. Stir é o verbo mexer. Bake, o verbo assar. Boil, ferver. Dice, cortar em cubos. Slice, fatiar. Slice também pode ser um substantivo, que é o substantivo fatia. Então, por exemplo, bread slices, fatias de pão. Heat é o verbo aquecer. Mix é o verbo misturar. Tem, por exemplo, um instrumento, né? Como é que nós falamos? Um aparelho da cozinha, me fugiu a cabeça agora, que nós chamamos de mixer. O que é um mixer? É aquele produto, aquele aparelho que você usa para misturar. E para misturar coisas que não têm uma densidade muito grande, algo que você consegue misturar, por exemplo, um suco e tal. Season é o verbo temperar. E aqui a gente tem outra palavra polissêmica. Season, em inglês, pode ser temporada. Pode ser estações do ano. Temporada, quando você pensa numa série, por exemplo, tá? Então, ele pode ser substantivo, pode ser verbo. E sauté é o verbo refogar. Além disso, é muito comum nas receitas você encontrar marcadores de sequência. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. Então, é para dar o passo a passo dos procedimentos que você tem que seguir. Toda receita, ela tem uma estrutura semelhante. Você tem um título, você tem os ingredientes, esses ingredientes vêm associados a quantidades e depois você vai ter um modo de preparo, tá bom? Já aconteceu no Enem, só uma curiosidade para vocês, já aconteceu no Enem de nós termos, por exemplo, um formato de receita, mas o texto era um poema. Um poema que falava sobre como o povo britânico foi formado. E aí o texto, o poema ia falando da diversidade dessas pessoas ou dos diferentes grupos étnicos que ajudaram a formar o povo britânico, tá bom? Então a gente tem aqui os marcadores de sequência. Para a gente trabalhar esses contextos e esse conteúdo, vamos analisar alguns exercícios, tá? Primeiro, nós temos uma imagem e a partir dessa imagem, que vocês conseguem identificar facilmente o que a pessoa está fazendo, a gente questiona qual o verbo conjugado no imperativo descreve a ação que está sendo desempenhada pela mulher. Então, analisa o recorte que foi feito a partir dessa captura. Pela forma que a panela está posicionada, o braço, o fato dela estar segurando uma colher grande, uma colher de cozinhar. Então, nós podemos observar 4 opções de verbo: bake, stir, chop e boil. Aqui, nós vamos considerar o verbo stir. O que é o stir? É o verbo mexer. O movimento de você identificar essa mulher praticando essa ação. Aqui, o verbo está na forma básica dele, porque nós estamos tratando de ação no modo imperativo, que seria o comando, né? Então, eu coloco na receita, stir the ingredients, né? Você vai mexer os ingredientes, tá bom? Agora, eu poderia também fazer uma ponte em tirar desse contexto do comando e colocar a ação em andamento, ou a ação em progresso. E aí a gente trabalharia, por exemplo, com presente contínuo. She is steering. Quer dizer, ela está mexendo. Aquela ação em progresso ou ação em andamento. Então, observe que dependendo da ideia que eu quero transmitir na minha comunicação, eu uso estruturas gramaticais diferentes. Ok? Vamos para a próxima. Aqui nós temos uma receita. Pancake recipe. A gente tem uma receita de panqueca. Olha a estrutura que eu falei para vocês. Ó, o título em cima, ingredients, que são esses ingredientes, e preparation, que é a preparação. Bom? Aí aqui nós temos o modo de preparo em texto corrido, como se fosse, por exemplo, um parágrafo único. Muitas vezes a receita, ela vai fragmentando em tópicos. Primeiro, tal coisa. Segundo, outra ação. E assim, a receita pode se estruturar. Mas não existe uma obrigatoriedade da forma que você expõe esse conteúdo.
O conteúdo, por outro lado, é sempre esse mesmo conteúdo. Em algumas receitas, a gente observa, por exemplo, recomendações, um pouco associado a serve tantas pessoas, ele é melhor consumido com tais acompanhamentos. Isso são elementos adicionais de uma receita. Bom, o que a questão quer da gente? Analise a receita de panquecas apresentada e assinale a alternativa que contém o único ingrediente que não aparece na descrição. Então, olha que a pergunta não quer saber de modo de preparo. Ela está com o foco nos ingredients. Quais os ingredientes que estão previstos na receita? Com base na identificação do que está presente, a gente vai saber o que não está. Bom, então nós temos ali 1 cup flour, um copo de farinha, 1 egg, um ovo, 1 cup milk, um copo, né, ou uma xícara de farinha, um ovo e uma xícara de leite. Só fazendo um parêntese aqui, pessoal. Provavelmente vocês já usaram a palavra cupcake. O que é o cupcake? É o bolo de xícara, que aqui no Brasil a gente chama com mais frequência de bolo de pote, porque ele tem aquela medida bem individual. Bom, voltando para cá. 1 spoon butter. Faltou ali um conectivozinho, um copo, uma xícara de um ovo, uma xícara de leite, tá? Só a preposição para ficar uma coisa mais formal. Mas a informação essencial está presente. 1 spoon butter seria uma colher de manteiga. Então, vamos voltar para a nossa questão para a gente ver o que nós temos de alternativa. Sugar, açúcar, flour, farinha, egg, ovo, milk, leite. O que não foi citado? O açúcar. É uma receita de panqueca que você não utiliza o açúcar. A panqueca tanto pode ser um prato doce quanto pode ser um prato salgado. Questão número 3. No contexto apresentado no fragmento, espaço, então a gente vai ter que completar. The onions into small pieces before cooking. Assinale a alternativa contendo o verbo de instrução, ou seja, o verbo no imperativo, corretamente utilizado nesse modo que eu acabei de citar. Ou seja, nós temos que identificar qual é a ação que completa esse passo aqui, né, esse procedimento. The onions, as cebolas, into small pieces, em pequenos pedaços, before cooking, antes de cozinhar. O que nós vamos ter que identificar aqui? O verbo no imperativo. O que eu falei para vocês de verbo imperativo? Como que a gente conjuga o imperativo num modo imperativo na forma afirmativa? Chop, que é esse verbo na forma básica, sem o to. O to serve para fazer essa identificação sobre a ação sem conjugação. Se eu falo to chop the onions, cortar ou picar as cebolas. Como eu quero indicar o comando chop the onions. Mais uma questão, que tem uma imagem para vocês. Aqui é pensando, será que vocês conseguem identificar um aspecto cultural de um determinado povo observando essa imagem aqui? Então vamos ver, tem 2 potes lá atrás, a gente tem um sanduíche. O que caracteriza culturalmente o peanut butter and jelly sandwich, né? Que é um lanche muito comum nos Estados Unidos. Esse lanche é o quê? É o sanduíche de manteiga de amendoim com geleia, provavelmente vocês já viram. E esse lanche, ele é tradicionalmente popular nos piqueniques e na escola. É muito comum em filme e série a gente observar os pais, mães, a pessoa que convive com aquele jovem, com aquela criança, mesmo adultos, levarem esse tipo de lanche ou para a parte da manhã ou para a parte da tarde. Extremamente comum e é um elemento que faz parte da cultura desse povo. Não é algo muito comum para nós aqui brasileiros, mas é algo muito tradicional para o país que foi citado. A nossa última atividade, nós temos aqui uma receita de baked chicken, de baked chicken, que é o frango assado. Considere o contexto apresentado, marque a alternativa que apresenta o significado do verbo season.
Eu comentei isso durante a aula com vocês, ó. O segundo passo, season the chicken with salt, pepper, herbs, Sicilian lemon. Então, você tem ali os passos para você temperar o frango, tá bom? Então, seria você colocar sal, pimenta, limão siciliano e você deixar em repouso, você fazer esse tempero para essa proteína, ok? Pessoal, a gente encerra mais uma aula e eu vejo vocês na próxima. Bye, bye e até lá!